Olá, galera, Duduzinho na área, professor Eduardo Alves de volta. Olha, vamos continuar falando da tipologia dos gêneros textuais. Na primeira aula, primeiro bloco, nós vimos exatamente essa questão, né? Quais são os tipos textuais, a diferença entre o tipo e gênero, e agora a gente vai dar uma olhada em exemplos, né? Para a gente fortalecer aí e identificar com clareza, quando você pegar uma questão lá no Enem, leu, já percebeu a sequência, se é narrativa, se é argumentativa, que sequência é, para você não perder tempo, tá? Então, vou mostrar aqui alguns exemplos de tipos, né, e alguns gêneros. E a gente também resolve umas questões aí do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá, fera, dá uma olhada aí, ó. O primeiro texto, eu trouxe um texto aí, não é? Um texto curto, porém, como eu falei, que a prova, o Exame Nacional do Ensino Médio, normalmente, eles colocam fragmento ou pedaço de texto, tá? A gente chama de retalhos de textos, retalhos textuais, que são pedaços, são blocos de texto. Às vezes, muitas vezes ele não coloca o texto na íntegra, mas é diferente desse aí, que isso aí o texto está completo. Sabe por quê? Vamos lá. Você dá uma olhada na fonte do texto. Esse texto foi tirado, ó, lá embaixo está avisando, do site Refletir para Refletir, não é? E Fábulas. Então você já vai lá e destaca, não é? Esse texto aí foi tirado de um site que fala de fábulas. A fábula já é um gênero textual, ele já está me apresentando o gênero. Então eu não vou perder tempo na hora da prova e já vou perceber que a fábula é um texto, é um gênero, né? E do tipo narrativo. Então eu já estou diante de um texto narrativo. Eu já sei onde eu estou pisando. Se é fábula, o texto não é um texto real, isso é um texto de ficção. E a fábula, ela apresenta uma estrutura, um formato, uma característica. Então, a fábula, a característica da fábula é diferente de um romance, de um conto, de uma novela, tá? É diferente de uma piada. Então, ela apresenta aí características, tá? E você já sabe praticamente como é o formato de uma fábula. Normalmente, eles tratam, os personagens são animais, há um conflito, esse conflito faz muitas vezes com que no final da história, existe uma moral, não é? Para fazer o leitor refletir sobre o acontecimento. Então, é um texto de ficção, sim, tá? Da esfera narrativa, e você vai encontrar personagem, muitas vezes o lugar, quando ocorreu o tempo, o enredo, não é? O desfecho e a moral da história. Então, eu já sei que isso é um texto do gênero fábula, que ele já pontuou ali. E se é fábula, é um texto o quê? Narrativo. Eu vou fazer uma leitura rapidamente para você perceber, vê só. O lobo e a cabra. Então ele já lança dois personagens, tá? Um lobo viu uma cabra pastando em cima de um rochedo escarpado. E como não tinha condições de subir até lá, resolveu convencer a cabra a vir para mais baixo. Isso aí é o narrador. Aí ele vem agora com a fala da personagem. Você tem que ficar atento, por quê? A partir do momento que você começar a perceber o uso de travessões, você já sabe que isso é o chamado discurso direto. Então, se na questão lá do Enem ele falar em discurso, o discurso direto é quando a própria personagem fala. A própria personagem se responsabiliza pela fala, tá? Muitas vezes você encontra o discurso indireto, é quando o narrador ele se responsabiliza pela fala da personagem. Então, dá uma olhada lá. Ele coloquei lá, ó, o travessão, o autor colocou, e aí já vai chamar a fala da personagem. Minha senhora, que perigo, disse ele numa voz amistosa, o narrador. Não seja imprudente, desça daí. Olha a fala do personagem. Aqui embaixo está cheio de comida, uma comida muito mais gostosa. Mas a cabra conhecia os truques do esperto lobo. Para o senhor, tanto faz se é a relva que eu como é boa ou ruim. O que o senhor quer é me comer. Moral da história lá, do finalzinho, ó. Cuidado quando o inimigo dá um conselho o quê? Amigo. Então veja que o texto narrativo ele apresenta uma sequência de ações. Então, sequência narrativa é um texto dinâmico. Então, é um texto narrativo? É. Então, esse é o tipo. E o gênero? Fábula. Ok? Então, se você percebe que está diante de uma fábula, você já sabe logo o tipo e já sabe também que o texto
ele é de ficção. E sempre vai cobrar a moral da história. Então você já ganha tempo na hora de responder a questão, ok? Então isso é um texto narrativo, pode colocar aí. Texto narrativo, gênero o quê? Fábula. O próximo exemplo, dá uma olhada aí. O texto 2. O texto 2, eu coloquei aí um exemplo de uma sequência descritiva. Professor, o texto descritivo é um texto estático, parado, não é um texto dinâmico, é verdade. E apresenta verbos de ligação, como foi visto lá na primeira aula. Dá uma olhada. Ele diz o seguinte, esse texto aí, não é? Foi um pedaço, deixa eu voltar aqui, é um fragmento só que eu peguei. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e se dá assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação, do que eu mesmo me lembro. Ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos, só quieto. Quando ele diz lá, nosso pai era homem cumpridor, ordeiro e positivo. Isso aí já são características. Agora você tem que ficar atento ao seguinte, que o texto descritivo, ele apresenta dois viés, tá? Existe a descrição objetiva e existe a descrição subjetiva. Qual é a diferença, Dudu? Veja, quando o texto apresenta uma sequência, não é, descritiva de maneira objetiva, é quando se dá características físicas de uma pessoa, de um local, de um objeto. Características físicas é a descrição objetiva. A característica psicológica é a personalidade, tem a ver com uma personalidade da pessoa. É o lado subjetivo do indivíduo. O que ele gosta, a maneira dele se portar. Então, nesse caso aí, quando ele diz nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro e positivo, então isso aí são características subjetivas. Isso aí é chamada de descrição subjetiva, a descrição psicológica. Ok? Descrição objetiva é quando se caracteriza fisicamente a personagem. Então veja que isso aí é um exemplo de texto descritivo, diferentemente do texto anterior, que o texto anterior apresentava uma sequência de ações. Aí não. Aí ele fica em cima exatamente de caracterizar psicologicamente, no caso, o pai. Ok? Então a sequência aí é descritiva. O texto é descritivo. Passando. Esse texto aí, ele diz o seguinte, vê. Esse texto aqui, ele foi tirado, deixa eu voltar aqui. Esse texto, esse é um fragmento, e quem escreveu esse texto foi Marcelo Taz, não é? Foi tirado da Folha de São Paulo. Então, o que é que acontece? Esse texto aí, foi um pedacinho que eu coloquei, só para você perceber a diferença do texto narrativo e descritivo. Esse texto aí diz o seguinte, o celular destruiu um dos grandes prazeres do século passado, prosear o telefone. Aí ele diz assim, hoje, por culpa deles, somos obrigados a atender chamadas o dia todo. Viramos uma espécie de telefonista de nós mesmos. Desviamos chamadas, pegamos e anotamos recados. Só esse fragmento aí, já dá para perceber que esse texto aí não tem a intenção de narrar, de contar a história. Não tem a intenção de descrever. Não é um texto descritivo. Mas se você observar, o autor aí ele está se envolvendo, não é? E você percebe até que ele usa verbos na primeira pessoa, do plural, ok? Então, o celular destruiu um dos grandes prazeres do século passado, prosear o telefone. Isso na visão dele, isso é o que ele acha, é o que ele pensa. O texto dissertativo, argumentativo, ele pode ser questionado, tá? O texto informativo, não. O texto informativo é um fato, é um acontecimento, é o que aconteceu. O argumentativo é um ponto de vista, tá? Então esse fragmento aí mostra exatamente o quê? Que estamos diante de uma sequência argumentativa em que o autor ele se posiciona a respeito de um tema. Uma coisa importante para você identificar também, não é, de uma forma mais com rapidez, para não perder tempo na hora de resolver questões. Vê, todo texto, o autor, ele normalmente parte de um referencial. Quando o autor vai escrever, ele usa uma palavra-chave, uma palavra muito importante, tá? Essa palavra, que a gente chama de referente textual,
o autor usa e desenvolve o texto todinho. Então, a partir do momento que você identifica o referente textual, não é? Você dificilmente você vai errar a questão. Agora, a gente tem que ter esse foco de perceber quem é o referente do texto. Nesse daí, a primeira palavra que apareceu no texto, veja que antes existiam lá uma reticência lá entre parênteses. Aquilo ali significa supressão de texto. Existia texto antes. E nesse pedacinho aí, coloquei, ó, o celular destruiu um dos grandes prazeres do século passado, prosear o telefone. Então, o referente principal desse texto é o celular. E o texto todinho vai girar em torno do celular, tá? Aí, veja, isso passa a ser o referente principal. Quando você estiver fazendo as questões, você pegar o texto, a primeira coisa a fazer, né, para identificar o referente, você marca o primeiro período do texto. Sabendo que o primeiro período ele termina no ponto final, interrogação, exclamação, reticências. E tem que ter verbo. Aí é o período. Você marca. Marcou o primeiro período, leia e faça a releitura. No momento que você fizer a releitura, você já tenta identificar o referencial dele, o referente principal. Nesse caso aí é o telefone, é o celular. Porque veja que ele usou celular e usou telefone. São dois referentes. Celular é uma coisa aí no texto, telefone é outra. Aí ele diz, ó, hoje, por culpa deles quem? Do celular. Somos obrigados a atender chamadas o dia todo. Viramos uma espécie de telefonista de nós mesmos. Desviamos chamadas, pegamos e anotamos recados. Depois de um dia inteiro bombardeado por ligações curtas, urgentes e, na maioria das vezes, irrelevantes, quem vai sentir prazer numa simples conversa telefônica? Ele lança isso a chamada de estratégia retórica. Ele lança essa pergunta com a intenção de ganhar a adesão do leitor. O telefone, que era um momento de relatos na vida da gente, virou um objeto de trabalho. O equivalente urbano à velha enxada do trabalhador rural. Carregamos o celular ao longo do dia como uma bola de ferro fixada no corpo. Veja que isso é uma crítica. Então isso é um texto dissertativo, o quê? Argumentativo, tá? Um outro texto, né, é esse daí, ó. Esse texto foi retirado da revista Época, Ponto Globo, e um texto que fala lá, ciências. Aí ele coloca a data também, ó, 24 de maio de 99, um texto bem antigo. Mas vamos lá, vou fazer a leitura para você perceber a sequência que ele colocou aí. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada IMPA do Rio, um centro de excelência na área, procura ir além dos torneios. Ó, quem é o referente principal desse primeiro período? O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. E o texto vai girar em torno disso aí. Há 3 anos, a instituição adotou o projeto de vocação científica que vinha sendo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz e passou a ministrar curso de verão para alunos do ensino médio. Aí ele diz, ó, o que se destaca são convidados a fazer estágio no IMPA. Abre aspas, é verdade que nem todos conseguem acompanhar o ritmo, mas muitos, mesmo os que não ficam, saem daqui com outra visão da matéria, afirma o professor Paulo César Pinto de Carvalho do Instituto. Veja que isso aí é uma citação. Cumprimos o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do ensino. Isso foi a fala do professor. É uma citação aí, certo? Uma citação direta. A citação ela surge nos textos, principalmente textos expositivos. Quanto mais citação o texto tiver, mais expositivo ele será. Então esse texto aí, esse fragmento, esse pedaço de texto, ele usa uma sequência informativa. Então esse é um texto dissertativo que expositivo. Ok? Então, esse é um exemplo do texto expositivo. Vamos dar uma olhada aí. Esse daí já passa a ser um texto. É um texto, professor? Claro. Isso é um texto que apresenta uma linguagem o quê? Mista. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tá? Na fonte, você percebe logo que foi tirado de um site um texto publicitário. Então, isso aí você já marca como gênero. E todo texto publicitário é do tipo o quê? Injuntivo. Então, esse é um texto injuntivo. Há uma valorização, né? O foco está voltado para o receptor. Ok? E aí existe uma valorização da imagem. Veja a imagem da mão. Tá? E ele diz o seguinte, 7 de agosto, dia estadual da Lei Maria da Penha. Diga não à violência contra a mulher. Denuncie. Ligue 180. Então, ó, ligue, denuncie, veja que são verbos, não é, que aparecem no imperativo.
ordenando, mandando, tá? A intenção é exatamente mexer com a cabeça do interlocutor. Então, isso é um texto do tipo injuntivo, ok? É um texto injuntivo e o gênero, um anúncio publicitário. E uma publicidade aí, ó, esse anúncio publicitário, ele vai atingir a esfera comercial ou social? Social, ok? Então, isso é um exemplo de texto injuntivo. Aparece muito no Exame Nacional do Ensino Médio, esse tipo de texto. É chamado também de texto multimodal. E para finalizar, a gente vai resolver uma questão aqui do Enem. Você vai perceber como é que o Enem cobra essa questão da tipologia. Dá uma olhada lá. Tem esse texto aí, ó. Essa questão que foi do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, e foi um texto, na verdade, uma composição, um pedaço do texto, do compositor, cantor Cazuza. Foi um cantor que fez muito sucesso lá nos anos 80, não é? E que ele escreveu isso aí, vê. Blues da Piedade, foi o título da música dele aí, da composição, e ele diz o seguinte, veja só, eu sugiro na prova do Enem, você não lê logo o texto, é importante você vai logo para o comando da questão. Então, sempre olhe o comando da questão antes de ler o texto. Porque quando você fizer a leitura do comando, você já vai saber o que é que ele quer. E aí você lê o texto e não vai perder tempo. Porque se você faz a leitura do texto, volta para o comando, depois volta para o texto novamente, você vai perder muito tempo com isso. Então, não leia logo o comando. Na prova de linguagem você faz isso. Vê essa questão aí, ó, de 2019. Primeira aplicação. Ele diz assim, todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A gente viu que os gêneros textuais, eles surgem conforme a necessidade social, tá? Como também desaparece. A letra de canção identifica-se como gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Vamos lá. Aí ele diz expositiva, narrativa, injuntiva, descritiva ou argumentativa. Veja que uma questão de tipo textual aí. Aí você vai lá e volta ao texto. Ele diz, vamos pedir piedade, Senhor piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Então, quando ele diz vamos, veja, ele usou aí, não é, o verbo. Ô, professor, mas está no imperativo esse verbo ou ele está no indicativo? Mas pelo contexto textual aí, vamos pedir piedade, ele está conclamando aí, ó, ele está solicitando. Então, veja, há uma probabilidade da resposta ser o quê? Expositiva? Não. Tá? Ô, professor, então é narrativa. Narrativa ele não está contando história nenhuma aí, nem real, nem de ficção. Descritiva, ele não aponta, você não percebe a quantidade de adjetivos, porque quando é descritiva, você encontra logo adjetivos, locuções adjetivas, orações adjetivas. Não foi o caso. Ô, professor, então é injuntiva ou então é argumentativa? Quando ele diz vamos, ele está se incluindo, não é? Ele diz argumentativa por incitar o leitor a uma tomada de atitude. C, injuntiva por chamar o interlocutor à participação. Aí vamos lá, muito próxima, ou C ou E. Volta lá. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, para gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Então, nesse caso aí, ó, quando ele joga no comando da questão, que ele diz que isso é um gênero ladainha, a resposta é letra C. É um texto injuntiva, né? Uma sequência textual injuntiva, para chamar o interlocutor à participação. Então veja que isso é uma questão que envolve tipo textual. E no comando ele já dizia qual era o gênero gênero ladainha. Consequentemente, o texto é injuntivo. Ok, fera? Na próxima aula, a gente continua com muitas questões aí, muitos conteúdos e algumas questões do Exame Nacional do Ensino Médio. E você não pode perder. Fica ligado na revisão aí, certo? E até a próxima.